a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crê. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Caminhando em
sofrer. Se tu quiser, meu amigo, achar um abrigo, faça como eu. Jesus é o caminho e a vida, a alma perdida, Jesus quer salvar. Jesus Cristo te chama agora, ó, vem sem demora, Jesus te entregar e fará pra você o que fez para mim. Vida, paz, vida, gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Uma coisa tão boa que todas as pessoas precisam obter. Se tu vives cansado, o temor do pecado te faz sofrer. Jesus te perdoa, te dá uma coroa com todo prazer. Renuncia ao pecado, com Cristo ao seu lado, e você vai vencer. E fará pra você o que fez para mim. Vida, paz, vida, gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Já nasceu uma flor no jardim da minha vida. Esta flor é Jesus, esta flor tão querida. Quando estava a vagar pela escuridão, vim de novo viver, encontrei com Jesus, Ele me deu perdão. E fará pra você o que fez para mim. Vida, paz, vida, gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. As riquezas que o mundo oferece somente entristece por ser ilusão. Cada passo que muda por certo vai chegando perto da perdição. Com Jesus estarás mais seguro e o teu futuro será mais florido. Jesus Cristo te dá o perdão e a salvação dele receberás. E fará pra você o que fez para mim. Vida, paz, vida, gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Amigo, se você padece é porque não conhece o amor de Jesus, que por nós padeceu, seu sangue verteu, morreu numa cruz, sofreu tanta dor, mostrou seu amor, brilhou sua luz. Jesus Cristo é maravilhoso.
Bem na hora certa, enviei um profeta que eu confiei. Prepara o meu povo, que eu sou zeloso, também sou o rei. Esta igreja é minha, com muito amor, com sangue eu comprei. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Não estou sozinho nesta caminhada. Tenho um companheiro comigo na estrada. Estamos pertinho da nova morada. Jesus vem encontrar nas nuvens de glória sua noiva amada. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Esta igreja é pura, ela não se mistura, tem o caminho certo. Ela está segura, também tem orgulho por ter um profeta. Está sempre em oração com todos os irmãos, o mal ela vence. O noivo vem vindo, a noiva subindo, vai ter casamento. Igreja de Cristo, você é vencedora. Tem a sua coroa. Oh, glória a Deus. Louvado. Antes da fundação do mundo. E pela graça, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, sendo abençoado por Deus. Cremos em cada promessa que Ele fez ao nosso pai Abraão. E como semente de Abraão, somos possuidor de todas as coisas. Isto é bom, isto é maravilhoso, isto é a graça de Deus ao nosso favor. Tenham todos um abençoado e ótimo dia, meus irmãos. Somente crer, tudo é possível para aqueles que crêem. Estamos vindo de grandes bênçãos a caminho de maiores bênçãos. Porque aquele que em nós começou uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E começamos o dia
às 6 horas da manhã, já ouvindo a voz do nosso profeta, já ouvindo a voz do sétimo anjo, naquele programa Amanhecendo, ouvindo a voz. E agora, neste momento devocional, e às 12h30, programa de rádio na voz do pastor Joaquim Gonçalves, e às 19h15, aquele poderoso e abençoado culto, aquela série de casamento compartilhado, que a cada dia, cada momento que nós assistimos, se torna nova para nós. É uma aula para os casais, é uma aula para os jovens que querem casar, para os namorados, para os que estão noivos, para todos. Bem-aventurados são estes que param para ouvir esta série de casamento compartilhado. Não apenas para ouvir simplesmente com os ouvidos, mas aplica o que está sendo ensinado, como também todas as nossas programações. Que Deus possa te abençoar, meu querido, que Deus possa te energizar e que todos nós sejamos mais uma vez abençoados, que todos nós saiamos após esta programação embriagados com o Espírito Santo. É tudo o que nós queremos, sermos embriagados com o Espírito Santo, porque Ele é a força da nossa vida, Ele é tudo para nós. Sem Ele, nós não somos ninguém, nós não somos nada. Então vamos dar continuidade, nós estamos naquela série Aplique o Sinal, e creio que Deus tem uma porção especial para você. E amanhã, Deus permitindo, nós vamos encerrarmos esta série com pesar no coração, porque dá vontade de continuar, é muito importante. Nós aprendemos ontem o profeta dizendo: o sinal é para ser aplicado no entardecer. Zacarias capítulo 14, versículo 7. No tempo da tarde haverá luz. E nós temos recebido esta luz. Nós temos recebido esta mensagem deste profeta. O sinal não era para ser aplicado, o profeta diz aqui, na era de Lutero, de Wesley. Eles tiveram porção, mas na nossa era, nos nossos dias, Deus requer que nós aplicamos o sinal. Vamos fazermos isso, vamos pedir a Deus que nos ajude, que Deus possa me betumar, que Deus possa te betumar por dentro e por fora, amém? Todos os dias, às 6 horas da manhã, é um prazer, é tão gostoso acordar cedo. O profeta sempre pegou no pé do irmão Billy Paul, né? Irmão, Billy, acorda cedo, Billy. Então é gostoso, 6 horas você já está ali conectado, louvando a Deus. Você observa que os pássaros cantam bem cedo, eles se alegram, eles são felizes, e nenhum pássaro morre estressado, né, infartado, porque eles louvam a Deus. Então não tem coisa melhor, meu precioso irmão, você acordar cedo, ouvindo a voz, esse programa tão abençoado. Não deixam de participar todos os dias, de segunda a segunda, às 6 horas da manhã, horário do Mato Grosso. Vocês que estão aí com o horário de Brasília, para vocês são 7 horas da manhã. Mas não deixa de ouvir, ouça esta voz, 35 minutos de bênçãos nos nossos lares, amém? Deus abençoe, Deus ajude. Então agora nós vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 12,
versículo 12, versículo 13. Você pode nesta hora dizer assim: Senhor, enlargueça o meu coração. Enlargueça o meu coração, para que eu possa receber as tuas bênçãos. Meus irmãos, aquele centurião, ele disse para Jesus: diga somente uma palavra, e meu servo será curado. Você observa que ele nunca assistiu um culto de Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus pregar. E ele nem precisou também ouvir Jesus pregar, e nem queria que Jesus fosse à casa dele, porque ele se humilhou. Ele humilhou tanto que ele disse: eu não sou digno de receber na minha casa, de tê-lo debaixo do meu telhado. Não sou digno, mas eu tenho fé, eu tenho confiança, que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. Ei, meus irmãos, veja só. Se tratando da fé, em que grau nós deveríamos estarmos? Em que grau nós deveríamos estar? Tantos cultos que nós já assistimos, já lemos a Bíblia, quantas vezes mensagem. É momento de desespero. Você não pensa assim? Aquele homem não leu a Bíblia. Aquele homem não tinha participado de nenhum culto. Jesus chegou a dizer assim: eu nunca vi tanta fé igual desse homem. E Judas, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que nós devemos batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E você vai observar que aqueles que verdadeiramente têm uma fé genuína, eles têm um sinal aplicado. Eles têm um sinal aplicado. Eles têm o mesmo calibre, eles têm o mesmo equilíbrio de Abraão. E a gente vê ainda crentes brigando por coisas, disputando determinadas coisas, e etc. Isso é falta do sinal. Quando você tem um sinal, você está repousado. Chega um momento que você pode dar a opção para o seu adversário, se eu posso chamar de adversário. Escolhe a esquerda, a direita, porque você tem confiança quem é que está contigo, quem é que te conduz, quem é que administra a sua vida. Aonde você vai, você carrega dentro de você o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo em nós, você pode levantar as mãos e dizer: eu sou possuidor de todas as coisas. Eu sou um verdadeiro e genuíno cristão. Deus possa nos ajudar. Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Estamos vivendo o tempo da misericórdia. Estamos vivendo o tempo que ainda há sangue ao nosso favor. Ainda não chegou aquele grande dia. E não chegou ainda o terrível dia do Senhor. Todavia nós precisamos estarmos preparados, estarmos prontos,
porque este dia vai chegar, meu irmão. Esta hora vai chegar. E assim como as virgens nécias, São Mateus 25, assim como as virgens nécias, naquela hora que ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, elas saíram para comprar azeite. Há muitas virgens nécias hoje que estão protocolando amanhã, 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 amanhã. E a qualquer hora, a qualquer momento, o nosso noivo chegará. Vamos lutar, vamos nos esforçar, vamos sacrificar para ouvir estas programações, vamos sacrificarmos para vir ao culto. Não vamos deixar nada roubar o nosso tempo precioso, que é ouvir a palavra, que é obedecer a palavra. Não vamos deixar nada nos embaraçar. Não vamos deixar nada nos embaraçar. Embaraçar para vir ao culto, embaraçar para você viver uma vida genuinamente cristã. Não deixa, faça como Abraão. Abraão estava no meio de sua parentela, Gênesis capítulo 12, e a parentela de Abraão era um embaraço para ele. Você sabia disso? A parentela de Abraão era um embaraço para ele. Ele pegou e saiu do meio da sua parentela. Mas ainda todo cristão é assim, né? Cheio de compaixão, afetuoso, bondoso, misericordioso, carinhoso, afetuoso. Aí Abraão, ainda cheio disso, desse humanismo, né? Levou ainda o seu sobrinho com ele. Levou o pai, levou o sobrinho. E aí vocês sabem as consequências que deram aquilo. Tudo por um propósito. Mas chegou uma hora que ele teve mesmo que separar daquele embaraço que era o seu sobrinho Ló. Ele se separou daquele embaraço e então Elohim apareceu para ele. Ei, glória a Deus. Meus irmãos, que tremenda coisa, hein? Podemos terminar o programa agora. Se você, se eu, se nós separarmos dos embaraços que nós tão de perto nos rodeiam, o Elohim vai aparecer para nós. Você pode dizer assim: Senhor, tu apareceste para meu pai Abraão. Eis-me aqui agora, Senhor. Eu creio que eu sou semente de Abraão. Veja, semente de Abraão não vive uma vida embaraçada. Embaraçada no negócio, embaraçada nisso, embaraçada naquilo. Não. Não é tempo para nós estarmos embaraçados. É tempo de nós aplicarmos o sinal, meus irmãos. É tempo de nós cortarmos todas as cordas, todos os laços, ainda que seja familiar. Cortar todos esses laços que querem te puxar para baixo, querem te puxar para as coisas carnais, para que nós possamos subir. E se tem uma coisa que puxa o homem para as coisas carnais, é família que não tem a mesma posição, revelação que você tem. Família, quando não é uma família convertida, uma família cristã, é um problema. Você viu que a mulher de Ló, família, era um problema para Ló. A mulher dele, vaidosa e etc., foi um problema para ele.
A mulher de Jó, um problema para Jó. Mas graças a Deus que Jó não se embaraçou com a sua mulher quando ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Graças a Deus que Ló não parou para socorrer a mulher dele quando ela parou e olhou para trás. Ele não se embaraçou com aquilo. Então que Deus possa nos ajudar a ter uma mente sadia, a ter um equilíbrio e não deixar nada nos embaraçar. Tem coisas que estão embaraçando muitos homens hoje, é isso aqui. Nós ouvimos ontem no programa de rádio, ontem às 12h30, pastor Joaquim pregando, baseando ali em São Mateus 6,33, ali está escrito: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, buscai primeiro, o reino de Deus é o quê? O Espírito Santo. Buscai primeiro o Espírito Santo e as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem vai se estribando no seu próprio entendimento. Em vez de se render totalmente e dizer: Senhor, olha, chega, já corri demais, já tentei. É aquilo que o profeta disse, se eu não me engano, na mensagem de adoção espiritual 123. Se eu não me engano, 123. O profeta disse: é melhor nós deixarmos os nossos planos e seguir o plano de Deus. Mas nós achamos, né? Temos força e aí corremos para cá, corremos para ali, tá, etc. Não, meus irmãos. É hora de nós buscarmos o reino de Deus. É hora de nós vivermos do sobrenatural. É hora de nós orarmos e jejuarmos. Orarmos e jejuarmos. Oração no lar está escasso. As pessoas não têm muitas pessoas não têm força para vir na igreja, culto de oração, não tem força. Ora em casa. O tempo responderá, né? Nós estamos vivendo o tempo que Paulo profetizou quantos anos atrás? 1 Timóteo capítulo 4. Que chegaria um tempo que muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Veja só a condição que nós estamos. Digo que o mundo está. Aí você pode olhar para dentro de você, minha irmã. Meu irmão, você pode olhar para dentro de você e você pode dizer assim: eu sou um milagre. Você pode dizer isso? Eu sou um milagre. Se Lutero foi um milagre na era dele, na sua sanidade mental, se o irmão Brana foi um milagre nos dias dele, no meio daqueles pentecostais que chegaram dinheiro para o profeta, pressão de todos os lados, governo contra o profeta, o FBI perseguindo o profeta, religião perseguindo o profeta, todos os lados ele sofrendo pressão, mas ele permaneceu equilibrado, ele permaneceu numa sanidade mental dada por Deus. Irmão, irmã, quantas pessoas estão hoje nos sanatórios, estão loucas, estão dementes, estão com amnésia. E nós hoje aqui, pela graça de Deus, não é um milagre isso? Não vale, não é válido nós darmos toda a honra, toda a glória para Deus? Nós levantarmos as mãos e dizer: Senhor, obrigado, obrigado. Cada culto, Agora mesmo eu recebi um telefonema, um irmão dizendo assim: pastor, domingo à noite eu fui curado. Cólica nos rins.
situação crítica. Veja o que Deus está fazendo. E se vocês observarem no culto domingo à noite, foi dito isso. Tem alguém que, você que está com cólica nos rins, isso, receba a sua cura. Pelo Espírito Santo foi dito isso. E o indivíduo disse, eu recebi. Isso foi domingo, ele me avisou agora. Me ligou agora há pouco. Nunca mais sentiu dor nenhuma, está trabalhando e trabalha puxado o trabalho dele. Isso é milagre ou não é milagre? É a graça de Deus ou não é a graça de Deus? Agora nós vamos dar a honra para ele ou não? A palavra Deus, o profeta diz, significa, a palavra Deus é objeto de adoração. Então, se Deus, a palavra Deus significa objeto de adoração, adore Deus. Deixa de adorar o seu carro. Tem muitos que estão adorando o celular. Ó, pastor, se o senhor ficar falando isso, eu vou parar de assistir o programa devocional. Mas eu tenho que falar, tá? Estou falando de aplicar o sinal. Aí fico adorando o celular. 24 horas com o celular na mão. Trabalhar numa empresa de telemarketing. Ou trabalhar na Vivo. Só pode. Meu Deus do céu. Meu irmão, minha irmã, acordamos. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está esclarecendo para nós que temos que aplicarmos sinal. Vamos lançar fora estes saquinhos de amendoim. Vamos adorar a Deus. Eu adoro a Deus de lábios. Não. Deus, a Bíblia diz que nós temos que adorá-lo de corpo, alma e espírito. Um dia alguém disse para mim, pastor, eu estou lá na igreja em espírito. Eu falei, olha, irmão, a Bíblia diz que é corpo e alma. Só espírito, eu estou na igreja em espírito. E está em casa? Meus irmãos, Deus abençoe, Deus ajude. Coisa boa, né? Vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma oração. Irmão Mateus, tem um flash de um hino aí? Bem rapidinho. Tem um flash aí, um pedacinho, para nós em seguida ler a Bíblia. Pode soltar aí um hino para nós. Vamos refletir isso. Vamos tirar todo o embaraço. Nós estamos na reta final, meu irmão. É daqui para o céu. Você diga assim, é daqui para o céu. Então, vamos soltar as porcas. Vamos soltar as porcas. Vamos, irmão Mateus. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai bendito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu sangue. Muito obrigado por o Senhor ter nos perdoado. Todo instante o Senhor tem sido tão misericordioso conosco, ó Pai. Muito obrigado, meu Pai. Ajude a cada um de nós a chegarmos na estatura de um varão perfeito, ó Pai. Não somos quem deveríamos ser, mas pedimos graça ao Senhor que nos ajude, meu Pai. Que o Senhor nos livre de todos os males. Livra-nos de todos os embaraços. Livra-nos de espíritos errados.
de adorarmos coisas erradas. Às vezes estamos adorando até inconscientemente. O profeta diz: o homem pode adorar o seu carro, a sua casa, o seu trabalho. Não, nós não queremos adorar o mortal. Nós não queremos adorar o falível. Nós queremos adorarmos o imortal, o infalível, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Falamos estas palavras com temor. Falamos estas palavras com compaixão, Senhor. Precisamos, queremos, almejamos, temos ambição, Senhor, de sermos verdadeiramente cristãos genuínos. Que o Senhor possa ajudar a cada um de nós. Oh, Pai, quando ouvimos falar desse centurião, nós nos humilhamos, nos envergonhamos, porque nós também queremos ter o mesmo calibre de fé que ele teve, o mesmo calibre de fé que Abraão teve, Pai. Porque nós também queremos escrever a nossa história. Nós queremos te adorar, queremos sermos genuinamente cristãos. Senhor, se tem alguma coisa que nos impede, se tem alguma coisa que nos atrapalha, oh meu Deus, tenha misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê força e graça, e que tua palavra encontre guarida em nossos corações. É a minha oração, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. E Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Graças a Deus. Nós queremos termos este sinal aplicado, que quando chegar aquele grande e terrível dia do Senhor, que nós possamos subir. Quando chegou aquele grande e terrível dia do Senhor ali no Egito, quem não tinha o sangue aplicado nas portas, aí foi um terrível dia para eles, uma terrível noite. Foi uma noite desastrosa. Ali foi uma noite cruel, meu irmão. O próprio filho de Faraó, o homem mais poderoso da era do mundo de então, ele não pôde salvá-lo, o seu próprio filho. Ele viu seu filho morrer nos seus braços, porque ele desobedeceu. Ele não deu crédito, não quis aplicar o sinal. Dinheiro naquela hora não resolveu nada, que se resolvesse ele tinha muito dinheiro. Faraó tinha todo o Egito em sua mão. Oh, meus irmãos, a história se repete. Não vamos negligenciar as coisas, não. Se Deus passar impune esta era em que nós estamos vivendo, ele vai ter que levantar o filho de Faraó. Ele vai ter que pedir perdão lá para Faraó. Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma, porque ele queimou Sodoma por causa do pecado de Sodoma, por causa do sodomismo, da libertinagem, tantas pragas. Ei, meus irmãos, mesma coisa aconteceu nos dias de Noé, a ponto que Deus chegou a dizer assim: eu me arrependo de ter feito o homem.
A Bíblia diz que Deus falou dessa forma. Eu me arrependo de ter feito o homem. E aí? Deus vai deixar a nossa era? Das 7 eras, esta é a pior era que existe. Você vai para Apocalipse 2, Apocalipse 3, você vai observar que para cada era houve um elogio. Mas para esta última era, a era de Laodiceia, ele chamou a era morna. Ele chegou a dizer assim, ó, não é quente e nem fria, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Leia Apocalipse 3 a partir do versículo 14. Que situação é a era de Laodiceia? Uma era morna. Nós pensamos que Laodiceia hoje é uma cidade. Tem muitas pessoas que Laodiceia, para eles, pensa que é uma cidade. Pensa que Laodiceia Não, meus irmãos. Essa questão de estar morno, não é lá fora, não. É dentro. É dentro do meio evangélico. Morno. Acabou-se aquele prazer, aquela alegria de vir ao altar. O profeta chegou a dizer na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, que os bancos do que choram foi colocado no porão. Oxalá que toda a igreja, quando dissesse assim, vamos somente crer, o pregador vai assumir o púlpito. Oxalá que todos inclinasse a tua cabeça, o coração e dissesse, Senhor, toma o pregador nesta noite e use ele para falar comigo, Senhor. Tome o pregador, Senhor, em tuas mãos e use ele para falar comigo. Oxalá que todos saísse de casa já dizendo assim, amanhecesse dizendo assim, hoje eu vou na igreja, eu vou receber a minha bênção. Hoje eu vou receber a minha bênção. Eu creio assim, que tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que aplicam o sinal. Que tem um sinal aplicado na sua vida. Tem pessoas que vivem nessa atmosfera. Você observa que mesmo nós vivendo aqui no meio neste mundo tão pecaminoso, mas há algo dentro do cristão que eleva ele, que ele vive em uma outra atmosfera. O cristão, ele não vê como o mundo vê. Irmã, grave isso. O cristão não vê como o mundo vê. Abraão, ele não viu como os médicos de Ur viu, como o povo de então viu. Não. Ele não olhou com os olhos da sociedade de então. Ele olhava com os olhos da fé. E ele pôde crer que ele teria o filho da promessa. O cristão, no meio de tantas desgraças que acontecem no mundo hoje, ele consegue ver dias. O dia do cristão é um dia maravilhoso. Às vezes alguém chega e fala, hoje o meu dia está um inferno. Não tem pessoas que falam isso? Meu dia hoje está um inferno. O cristão fala, o meu dia hoje está uma bênção. Amém? Ah, mas eu não sei como é que você consegue dizer que seu dia está uma bênção desse jeito.
Mas eu consigo. Eu estou véu adentro. Eu tenho um sinal aplicado. Então, meu dia está uma bênção, graças a Deus. E você pode virar para essas pessoas e dizer assim, e digo mais, vai ficar melhor ainda. Está uma bênção o meu dia. A minha vida está uma bênção. O meu casamento está uma bênção. A minha família é uma bênção. Meus filhos é uma bênção. E digo mais, vai ficar melhor ainda. Porque eu tenho uma promessa. Que aquele que na minha família começou uma boa obra, vai aperfeiçoar. Então vai ficar melhor ainda. Irmã, isso é ter vida vivida. Isso é ter vida com o sinal exposto. Aí nós temos que lembrar da irmã Sunamita, né? Da irmã Sunamita. Falamos ontem, foi. A irmã Sunamita, ela tinha um sinal. Mas pastor, será que ela tinha um sinal? Tinha. Ela tinha um sinal. Porque caso contrário, o profeta Eliseu não ia na casa dela. O profeta Eliseu passava ali, ela era tão carinhosa, ela era tão meiga, que ela disse para o teu marido, olha, eu vejo que este homem aí é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele posar aqui em casa? Ó a inteligência da mulher sunamita. Em outras palavras, vamos segurar a benção aqui em casa? Ela está passando na nossa frente todo dia. Vamos segurar a bênção na nossa casa? Vamos fazer um quartinho aqui para a bênção vir posar na nossa casa? Para a bênção vir jantar na nossa casa? O que diz Paulo em Hebreus? Muitos, sem saber, têm hospedado anjos na sua casa. Irmão, se muitas das vezes tem pessoas que recebem visita, que são uma desgraça, determinadas visitas, mas tem aquelas visitas que é uma bênção de Deus. É a coisa melhor é receber um enviado de Deus. E a sunamita fez ali, porque ela tinha o mesmo calibre de Eliseu. E mesmo naquele dia tão assim, difícil para ela não tinha filho. Filho dela já tinha os seus 14 anos, quem sabe, 15, morreu. Mas ela não perdeu o equilíbrio, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a confiança no homem de Deus, ela não murmurou. Geazi disse, como é que está a mulher? Em outras palavras, como é que está o seu dia, mulher? Está uma bênção, graças a Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Em outras palavras, vai ficar melhor também. Porque eu estou indo encontrar com o homem de Deus ali na frente. Estou indo ali falar com o Eliseu. Irmã, o seu dia está uma bênção. Vai ficar melhor ainda. Vocês podem ter certeza, nossos dias doravante é cada dia melhor. Cada dia melhor. Por quê? Porque nós estamos debaixo do sangue, nós estamos com um sinal aplicado na nossa vida. Então Deus nos livra de todas as setas do maligno. Depois você dá uma lida novamente, depois, no Salmo 91. Você vai ver que prazer é você habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você tem um sinal aplicado na sua vida. Ali você está descansado, porque a Bíblia diz, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está descansado, mas tem 1000 caindo ao teu lado? Não importa se tem 1000, se tem 10.000, se tem 11.000 caindo ao meu redor, eu estou ancorado. Eu tenho um sinal exposto na minha vida. Veja só, a Bíblia diz assim, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Irmãos, essas coisas materiais, nós trabalhamos, nós lutamos, tudo bem, fazemos os nossos projetos, mas em hipótese alguma, um cristão genuíno, ele se embaraça com as coisas daqui de baixo. Não, ele não se embaraça. Hoje eu tenho culto, hoje eu vou embora. Hoje eu vou fechar a minha loja. Hoje eu vou parar meus afazeres mais cedo, porque eu tenho compromisso na casa de Deus. Eu tenho compromisso na casa de Deus. Eu vou para a igreja. Eu vou receber a minha bênção. Porque se o homem pode trabalhar, se Deus não abençoar, ele não prospera de forma alguma. Ele não prospera de forma alguma. E quando vocês lembram na mensagem Eu Sei, um dia o profeta ouviu a voz de Deus dizendo para ele assim: eu sou a sua porção. Meu irmão, será que nós não estamos contentes com a porção que Deus está nos dando? Você observa que Davi diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Um justo é aquele que tem um sinal aplicado. É aquele que tem uma vida vivida no altar. Não quer dizer que você é um santarrão, um homem impecável, não. Você vai continuar sendo homem, tendo as suas fraquezas ou tendo o seu espinho. Mas você tem Romanos capítulo 8. Tem muitos que se julgam ser verdadeiros e ficam apontando o seu Romanos 7. Os que se julgam ser verdadeiros, os que se julgam ser os santos, ser os primeiros, eles se julgam e ficam te apontando Romanos 7. Nós ouvimos, volta lá no programa terça-feira à noite, Equilíbrio. Oxalá que todos assistissem 10 vezes o seu programa. Tem programa, tem culto, você tem assistido 10 vezes, até que aquilo seja vivificado em seu coração. Então, aqueles que vos perseguem, aqueles que vos falam mal de você, eles apontam Romanos 7. E para um cristão genuíno, não precisa o mundo lá fora apontar o Romanos 7, porque ele já sabe. O cristão genuíno, ele já sabe que ele tem Romanos 7. Precisa o mundo ficar apontando, não. Os verdadeiros ficarem apontando, não. Mas tanto quanto ele sabe, tanto quanto o genuíno sabe que ele tem Romanos 7, ele também sabe que tem Romanos 8. Ei, glória a Deus! Irmão Orlando aí em Brasinorte, eu creio que agora eu ouvi um glória a Deus do Senhor aí. Orlando é uma bênção, eu gosto muito de estar junto com eles. Ele é um pentecostal. Então veja só, irmão. Você tem um sinal aplicado, mas não esqueça disso, que você tem Romanos 7. Paulo teve o sinal aplicado? Tinha o sinal? Tinha. Irmão, fazer o que Paulo fez, Paulo teve um encontro com a coluna de fogo. Mas Paulo chegar a dizer assim, olha aqui o que Paulo diz. Mas vocês entendem que Romanos 7 é no homem de fora.
O Romanos 7 é no homem de fora. Paulo chegou a dizer em Romanos 7, 24, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Hã? Olha, veja só. Olha o que Paulo disse em Romanos 7. A partir do versículo 18. Eu estou falando para cristão. Eu creio que tem muitos cristãos me ouvindo nessa hora. Eu estou falando isso para você entender. Se você é um casado, e às vezes sua esposa tem Romanos 7. Não condena ela, não. Ela tem Romanos 7, mas ela tem Romanos 8 também. Seu esposo, ele tem Romanos 7, mas ele tem Romanos 8 também. Os seus filhos têm Romanos capítulo 7, mas ele tem Romanos capítulo 8 também. Seu pastor tem Romanos capítulo 7, mas ele tem Romanos capítulo 8 também. Seu irmão, os diáconos, os evangelistas, os cantores, os tocadores, os técnicos de som, a mocidade, tem Romanos capítulo 7? Tem. Mas também tem Romanos capítulo 8. Ou nós vamos ficar só mostrando o Romanos 7 das pessoas? Não, meu irmão. O genuíno cristão, ele já está gemendo nele mesmo. Veja só, Romanos 7, a partir do 18. A partir da vontade de ler tudo, mas vamos lá. A partir do 14. Porque bem sabemos que a lei, Romanos 7, 14. A partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo dizendo, olha quem está falando isso. Não é o pastor Márcio. É o apóstolo Paulo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Paulo, sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Oh, minha irmã, Paulo estava chorando, o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, constituo com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Aí você volta lá, carne e sangue não herda o reino de Deus. Não herda o reino do céu. Na minha carne, Paulo está dizendo. Agora, se Paulo dizia isso, e os nossos julgadores, os nossos agós que vivem nos julgando, vivem nos difamando, e se julgam ser verdadeiro, é porque eles não têm Romanos 7. Eles só têm Romanos 8 para eles. Os verdadeiros aí que diz ser verdadeiro, só tem Romanos 8. São tão santos. Veja só. Alegam que tem um sinal aplicado, né? Agora o cristão genuíno que tem um sinal aplicado, ele tem Romanos 7 também. Tem Romanos 7. Mas nós vamos chegar lá, veja o que Paulo diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no homem de fora, não é no homem de dentro, não. Porque a pior coisa, o profeta vem disso. É melhor, o profeta diz assim, é melhor estar numa doutrina errada com o espírito certo, ou seja, estar numa doutrina errada, mas com o homem de dentro certo, do que estar numa doutrina certa com o homem de dentro errado. Vou falar nas palavras do profeta. É melhor estar numa doutrina errada com o espírito certo do que estar numa doutrina certa com o espírito errado. Espírito de difamação, de calúnia.
E de tantas outras coisas. Porque é uma escuridão, um abismo puxa outro. Um abismo puxa outro. Então, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. Eu creio que está em você, meu irmão, minha irmã. O querer. Aí Paulo diz assim, mas não consigo realizar o bem. Você está entendendo? Agora isso não nos leva a um relaxo. Esse Romanos 7 não nos leva a levar uma vida de libertinagem. Não, o cristão não está assim. O cristão ele está gemendo. Eu tenho o Romanos 7, mas eu não concordo. Eu não estou satisfeito com este Romanos 7. Porque esse Romanos 7, ele atua nesse homem de fora. E este homem de fora é carnal. Este homem de fora é terreno. Mas nós temos um corpo preparado. Um corpo que não foi feito por mãos de homens. Ei, glória a Deus. Parece que nós desviamos um pouquinho do assunto, mas isso tem a ver com o sinal. Estou querendo terminar a mensagem amanhã, mas como é que fica? Mas vamos assim. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí vem o versículo 22 de Romanos 7. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ah, pastor, eu tenho prazer na lei de Deus. Vamos demonstrar isso com as nossas atitudes. Eu estou dizendo, nós temos Romanos 7, mas isso não justifica nós levarmos uma vida de libertinagem. Levar uma vida cada vez afundando no pecado. Pelo contrário, nós temos Romanos 7, mas nós nos crucificamos. Nós vamos para o Calvário. Como Paulo disse assim, eu tenho prazer na lei de Deus. A prova que nós temos prazer na lei de Deus, liga com o que Davi diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora eu pergunto para vocês, Davi tinha Romanos 7 também ou não tinha? Davi também tinha Romanos capítulo 7. Abraão teve Romanos 7? Abraão teve Romanos 7. Noé teve Romanos 7? Teve no Romanos 7. Agora tem uma geração nova hoje que não tem, não. Ele só tem Romanos 8. Né? Vocês compreendem? Mas o cristão, ele tem Romanos 7. Veja, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, quantas vezes Paulo diz que orou a Deus? 3 vezes ele orou a Deus. Você observa que o cristão, ele tem a sua fraqueza, ele tem o Romanos 7, mas ele não sai do altar. É como o gin, bêbado, cambaleando, mas ele dizia, Senhor, aqui está gin. O homem de fora, o Romanos 7 estava nele, mas o Romanos 8 estava ali também. Veja só, aí no 25 Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus. Veja só, mesmo com Romanos 7, ele dizia, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com o homem de dentro, a lei de Deus. A carne, a lei do pecado. Então ele tinha um confrontamento.
Ele tinha uma luta diária. Todo dia ele sacrificava esse homem de fora. Ele alimentava o homem de dentro. Ele aplicava o sinal. Agora, quando chega no Romanos 8, minha irmã, aí é gostoso. Se nós pudéssemos ter só Romanos 8, né? Não, mas nós não temos só Romanos 8. Veja só, Romanos 8, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é o Romanos 8. Esse homem de dentro, ele controla o de fora. Mesmo como Paulo disse, o irmão Brana diz, nós vamos chegar com cicatriz. Todos vão chegar com cicatriz. Prova esta que nós, é Romanos 7. Cicatriz fala de Romanos 7. Mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, que Ele tem nos dado também Romanos capítulo 8. Que Ele tem derramado o seu sangue por nós. Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja de Deus que Ele comprou, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Minha irmã, meu irmão, se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós aplicamos o sinal, mesmo tendo esta controvérsia para o mundo, e muitas das vezes até mesmo para nós, esta luta, este choque, que aquele índio falou que tinha duas naturezas, dois cães dentro dele. E o profeta diz, quem vencerá? E o índio disse, aquele que índio alimentar mais. E pela graça de Deus, eu creio, minha irmã, meu irmão, que nós estamos batalhando, nós estamos lutando, nós estamos nos esforçando para alimentarmos este homem de dentro. Para esta Bíblia, estatura. Oh, minha irmã, dê glória a Deus. Porque essa carcaça de fora, ela é perecível. Mas isso de dentro, isso não é perecível. Este homem de dentro, esta mulher de dentro aí, este homem interior, ele é eterno. Ele tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele tem prazer de vir na igreja. Ele tem prazer de vir nos cultos de oração. Ele tem prazer de vir na escola dominical. Você observa, outro dia eu falei sobre crentes anêmicos, né? Os mais anêmicos é aqueles podendo, bem entendido, podendo vir nos cultos de oração, não vem. Podendo vir na escola dominical, não vem. Podendo, não vem. Mas graças a Deus, que aqueles que vêm são fortalecidos, ouvem estas verdades. Porque o diabo, ele 24 horas, ele quer cuidar da nossa vida, conforme dito ontem. Ele fica falando para você, você tem Romanos 7, você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Ele fica acusando.
Mas nesta manhã, minha irmã, meu irmão, você pode dizer: Satanás, eu tenho Romanos 8 também. Eu tenho um sinal aplicado na minha vida. Chega, basta, saia da minha vida. Pare de ficar me acusando. No nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos dar glória a Deus? Vamos parar por aqui. Oremos nesta hora. Pai bendito, Santo Deus, Todo-Poderoso. Oh Deus, a nossa batalha sempre será contínua, Senhor. A nossa batalha é ver o homem de dentro se exteriorizar. É ver o homem de dentro, Senhor, se exteriorizar. Meu Deus, a carne, ela é carne, ela é matéria desta dimensão. Nós podemos deixar o homem de dentro se exteriorizar através das nossas ações, do nosso falar, do nosso proceder. Como disse Paulo, mas na lei do Senhor medito de dia e de noite. Senhor, nos ajude, ó Pai. Ajude a cada um de nós. Tem pessoas que se prendem só no Romanos 8. Ah, eu tenho Romanos 8. Só na vida dele é só Romanos 8. Há outros que dizem, eu tenho só Romanos 7. Eu nasci para isso, só Romanos 7. Mas o cristão genuíno, ele reconhece. Ele tem o Romanos 8, mas também tem o Romanos 7. Ele tem os dois lados para dar o equilíbrio. Oh Deus, que coisa maravilhosa, Pai. Ajuda cada um de nós. Nos dê força, nos dê graça, Senhor, para nós sempre operarmos o bem, para nós sempre buscar fazer o bem, buscarmos mais a Tua presença, buscarmos mais da Tua unção, buscarmos mais do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos betumar por dentro e por fora. Senhor, tenha misericórdia. Se tem alguém enfermo nesta hora, Pai, pelo poder da palavra que foi pregada, o Senhor é a nossa cura. O Senhor é a porta para a nossa libertação. O Senhor é a porta para a cura. O Senhor é a porta para a alegria. O Senhor Jesus Cristo é a porta para tudo aquilo que nós precisamos. E queremos entrarmos por esta porta. Queremos estarmos véu adentro, ó Pai. Ajuda nós, que o nosso dia possa ser cada vez melhor. Que as nossas atitudes possam ser atitudes de genuínos e verdadeiros cristãos. Pois eu peço isto, ó Pai, que o Senhor sela isto em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, creia na tua bênção. Tenho certeza que alguém foi ajudado esta manhã. Como disse Jesus, de mim saiu virtude nesta manhã. A gente sente isso. Deus abençoe. Vamos ouvir o hino, em seguida voltamos com um momento de destaque. No momento comecei a imaginar os milagres que Jesus realizou. Como pode água em vinho transformar, e o sabor especial que ele ficou. Desejei estar naquela multidão, como irmãos que
Jesus multiplicou. Que delícia estava aquele peixe com pão. O milagre que alegrou a multidão. Se quiser bom alimento, ainda tem o azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. E o azeite da viúva que aumentou com a ordem do profeta Eliseu. Toda aquela vizinhança que eu comprou, ao provar o azeite nada entendeu. Ele era 100% natural, de uma oliveira muito especial. E para todo aquele povo que comprou, ela disse: este azeite é do céu. Se quiser bom alimento, ainda tem o azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus por esta oliveira verdadeira, por ela estar conosco, por ela estar conosco cada dia. Graças a Deus. Deus continue nos ajudando. Meus queridos irmãos, nesse momento é um momento de destaque, que é muito maravilhoso isso. Irmã Marta Mendes, ela mandou os seus destaques. Bom dia com Jesus, o Senhor é a força da nossa vida. Obrigado por mais uma bênção, por esse programa maravilhoso. Deus continue abençoando e ajudando a cada um de nós. Amém. Irmã Kênia, há uma tumba aberta que nos proporciona abundância de bênçãos espirituais e materiais. Irmã Marta, como semente de Abraão, somos possuidor de todas as coisas. Tudo que nós queremos é sermos embriagados com o Espírito Santo. Amém. Irmã Ana Maria, ele unicamente reconhece o sinal. Essa é a mensagem da hora, essa é a mensagem desse dia, essa é a mensagem deste tempo. Amém. Irmã Shirley, Senhor, nos ajude a ser melhor cada dia. Amém. Verdades, dias terríveis estamos passando. Irmã Juliana Plens, semente de Abraão não vive embaraçado. Amém. Esses destaques é muito maravilhoso, irmão. Isso aqui não é uma casualidade, não. Não vamos tratar essa questão de destaque
com uma coisa comum, não. Isso é coisa incomum, sobrenatural. Você pegar um destaque desse, bem no início, às vezes tem pessoas que entram já no final, né? Não tem tempo de entrar mais cedo por alguma obrigação, mas aí vai lá no chat e vê esses destaques. Isso aqui foi dito no começo, a semente de Abraão não vive embaraçado. Isso é tremendo demais. Irmã Patrícia, o cristão está véu adentro e por isso os seus dias são uma bênção, graças a Deus. Irmã Débora, Deus é quem nos dá esse equilíbrio de cristão. Tudo vai bem, graças a Deus. Deus abençoe a minha preciosa esposa, né? Sempre participando. Célia da Silva Novaes, se estamos debaixo da graça, tudo vai bem em nossas vidas. E amanhecer com Cristo. Irmã Célia, Deus te abençoe, minha irmã preciosa. Irmã Isabela Diniz, mais um dia buscando e recebendo as bênçãos do céu, ao ouvir estas palavras santas em que devemos buscar todos os dias, e assim cada um delas será cada um desses dias, assim cada um deles será um melhor que o outro. Amém. Cada dia do cristão é assim. Dia do cristão é assim, cada dia é um dia melhor do que o outro. Amanhã o dia vai estar nublado, amanhã vai estar um dia escuro. O cristão diz, amanhã vai estar mais claro do que hoje. Porque nós estamos indo, essa luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Cada dia para nós, irmão, cada dia, cada minuto que passa é uma bênção, porque mais perto de Deus nós estamos. E para o ímpio, por isso que o ímpio vive chorando, murmurando, porque cada minuto que passa ele está caminhando para o inferno. E o cristão, cada minuto que passa, ele está caminhando para o céu. Então o ímpio murmura porque está indo para o inferno. O cristão regozija porque está indo para o céu. A diferença é bem simples. Graças a Deus. A irmã Luana, irmã Luana, Deus abençoe, filha. Lá em Nova Mutum, para de apontar o Romanos 7 dos outros. É isso aí, né, irmã Luana? Eu prefiro estar em uma doutrina errada com o espírito certo do que estar numa doutrina certa com o espírito errado. Aí faz lembrar aquilo que o profeta também disse. Eu prefiro andar com um bêbado do que com um mentiroso. O profeta é... Irmã Railda, apresentamos o sinal e habitaremos no esconderijo do Altíssimo, graças a Deus. Irmã Ludmila, vamos demonstrar o prazer nas leis de Deus conforme as nossas atitudes. Se temos prazer na lei do Senhor, demonstramos através das nossas atitudes. Irmã Patrícia, o cristão não leva uma vida de libertinagem usando Romanos 7 de bengala. Ele se crucifica para fazer o que a lei de Deus pede. Amém. Graças a Deus. Irmã Célia, ouvindo essas ricas palavras, meu dia fica bem. Deus abençoe, pastor Márcio. Deus em sua vida, não temas. Amém. Irmã Célia, eu agradeço. Eu sei que a senhora sempre está orando por mim. Deus abençoe. E eu creio que Deus tem ouvido as suas orações, minha irmã. Deus te ajude, Deus te abençoe, cada dia mais. Irmã Isabel Marques, se nós estivermos lutando com o que temos, Deus nos dará graça para vencermos o mundo. Ele nos ajudará a chegarmos lá. Amém. Pastor Manuel Rocha, meu precioso companheiro e amigo, Deus te abençoe e te dê força. Amém? Pelo que vimos e ouvimos. Amém, pastor. Deus te ajude, querido. Deus continue abençoando o teu ministério, que teu ministério continue sendo essa luz aí em Itabuna e toda a região. Deus te ajude. Irmã Marta, Senhor Jesus, nos ajuda a termos equilíbrio para que estejamos véu adentro diariamente. Irmã Railda, obrigado, Senhor, por este ministério que nos ajuda a continuar a caminhada com consolo, com regozijo. Deus abençoe ricamente o nosso dedicado pastor. Ô, irmã Railda, muito obrigado pela simpatia, pelo carinho, por tudo que a senhora é. A senhora não apenas representa, a senhora é. Deus abençoe sua família, em especial o irmão Ricardo, seu
filho irmão, né? Deus abençoe. Irmã Débora, que Deus nos ajude, que Deus nos dê equilíbrio entre Romanos 7 e Romanos 8, né? Os dois lados, Romanos 7, Romanos 8. Que sempre o 8, que nós tenhamos esse controle. Se você só ter o 7, aí você afunda. Só o 8 você mata a outra pessoa. Então por isso que Deus deu Romanos 7. Porque se você só tiver o 7, você mata você mesmo. Se você tiver só o 8, você mata o seu irmão, mata a sua esposa, mata a sua filha, mata o seu marido. Porque você só tem o 8. Você se julga santo. Então Deus deu o 7 e o 8. Que Deus nos abençoe. É gostoso ouvir essas coisas, né? É como nós ouvimos terça-feira, a Bíblia e a mensagem, é o equilíbrio do cristão. Amém? Graças a Deus por isso. E aí, chegamos ao final desses destaques. Maravilhoso. Se tiver mais algum, não veio na lista. Então, Deus te abençoe. Esteve conectado conosco, irmã Débora Freitas, irmã Marta Mendes, irmã Railda Betir, irmã Kênia Cristina, no Paraná, irmã Isaltina Lima, irmã Creuza Freitas, irmã Ludmila Martins, irmã Ilânia, lá em Itabuna, esposa do pastor Manuel Rocha, irmã Shirley Lavina, São Paulo, irmã Ângela Maria, irmã Meire Amara, irmã Luzinete, irmão Vitor Lucas, irmão Bernardino, irmã Ana Maria, irmão Paulinho Pereira, né? Irmão Paulo Pereira, irmã Maria Pereira, irmã Maria José, irmã Carmen, irmã Cleonice Ferreira, em Londrina, no Paraná, irmã Juliana Plens, irmã Yolanda Loyola, irmã Patrícia, irmã Luana, Nova Mutum, irmã Célia, Deus abençoe, irmão Orlando, irmã e família, irmã Esther, em Brás Norte, irmão Antônio, irmã Lúcia, lá no Paraná, Deus abençoe, irmã Milcleia Melo da Silva, irmã Milcleia é irmã da irmã Célia, né? Lá de Ji-Paraná, Rondônia. Deus abençoe, irmã Milcleia. Irmã Milcleia, nós temos a igreja aí, Tabernáculo da Fé aí em Ji-Paraná, fica na rua São Cristóvão, número 1028, rua São Cristóvão, bairro Presidencial 1, Tabernáculo da Fé, pastor Warlen Berbet, é meu cunhado. Procura a igreja aí, Tabernáculo da Fé, fica aí, próximo do antigo Ibama aí, no bairro Presidencial 1. Depois a irmã procura o irmão Mateus, tem um número aí, irmão Mateus, coloca o número aí do WhatsApp seu aí, irmão Mateus. E a irmã Milcleia, adiciona esse número aí que o irmão Mateus manda o endereço aí para a senhora do Tabernáculo da Fé aí de Ji-Paraná, pastor Warlen. A senhora vai ser muito abençoada, será bem recebida aí no tabernáculo. Fazer uma visita, faz uma visita, liga para o pastor Warlen, tá bom? Deus ajude. Coloca o número aí, meu filho. Adiciona aí, irmã Milcleia, esse número aí e fala com o irmão Mateus. Ele vai dar um endereço certinho para a senhora e o telefone do pastor Warlen. Irmão José Honório, lá em Sapezal, Deus abençoe. Irmão Luiz, irmã Eva, em São José, um abraço, meus queridos. Irmã Isabel Marques, em Sapezal, Deus te abençoe, minha irmã. E pastor Manuel Rocha, este guerreiro, este Davi do século 21, Deus te abençoe. Irmã Anitta, Deus abençoe a senhora, irmã Anitta, Deus te ajude. Meus irmãos, não vamos esquecer da nossa programação às 12h30, programa de rádio, às 11h30, aquela mensagem de reflexão, e às 19h15, aquele poderoso e abençoado culto, aquela série de casamento compartilhado. Não deixe de assistir. Convide seu vizinho da esquerda, da direita, e vamos compartilhar, vamos assistir, vamos sermos abençoados. Amém? Lembrando também que hoje é aniversário da irmã Késia, esposa do irmão Giovanni, nora da irmã Anitta. Vamos levantar as mãos e vamos dizer assim, que Deus continue abençoando a irmã Késia Duarte, que Deus continue ajudando ela, fortalecendo, dando graça para ela e para toda a família, amém? E se você também faz aniversário hoje, Deus os abençoe, e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, amanhã às 9h da manhã nós estaremos de volta aqui, se o Senhor assim nos permitir. Agora vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer que o Senhor nos livre dos males deste dia e nos dê equilíbrio até a hora de sua aparição. Deus vos abençoe. Um forte abraço a todos vocês e continue orando por mim.
Amanhã, às 6 horas da manhã, temos bênçãos de novo. E assim por diante. Um abraço. Deus vos abençoe. Ficamos com o hino de saída. O mundo está caminhando para o fim. Atentados e bombardeios podem comprovar. Ouvimos rumores de guerra, ninguém sabe explicar. A humanidade está em pânico, Jesus Cristo não vai demorar. Quando isso acontecer, serei um dos tais. Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais. Sumi um pouco diferente, cheio do poder de Deus. Deste mundo nada quero, sou filho do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai demorar. O mundo está caminhando para o fim. Falsos profetas têm surgido por aí. Já não querem mais a sã doutrina, o amor e a comunhão. Entre o ímpio e o justo, a separação. A ciência está aumentando cada dia mais. Drones humanos já são notícias mundiais. Com Deus não existe cópias, somos originais. Vivendo aqui na terra momentos finais. O mundo está caminhando para o fim. Há tantos desviados por aí que desprezaram a Jesus Cristo e abraçaram um mundo de horror. Mas ouça agora o conselho do Senhor. A colheita está chegando, é tempo de cegar. Tem ceifeiros em chamas por todo lugar. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder de Deus, pois ainda tem lugar no banquete do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai ter